Nesta aula, nós vamos desenvolver na prática as funções básicas na calculadora HP12C, por meio de algumas transações bem simples, por enquanto, que fazem parte aí do nosso cotidiano. Então, pegue a sua calculadora, baixe o seu aplicativo, se você for usar no celular, ou então deixe a calculadora no Chrome preparada para que você possa executar na prática o que eu explicarei. Bora lá? Pois bem, vamos ver uma situação prática aí do cotidiano. Você foi num barzinho com um grupo de amigos, foram lá, beberam um bocado, comeram algumas porções e aí chegou naquela fatídica hora de fazer a divisão das contas. Você, para impressionar os amigos, logo sacou a sua calculadora HP12C para fazer esse cálculo extremamente complexo. Brincadeirinha, depois ele vai ficar um pouco mais complexo, sim. Mas vamos lá, veja aqui na nossa equação, o consumo de bebidas foi R$ 110, de lanches R$ 220. Aqui eu estou colocando um estorno de 30, porque ao chegar à conta, vocês identificaram que algumas cervejas foram cobradas a mais. Vamos fazer aqui esse nosso cálculo. Então, a primeira equação que nós fazemos é 110, enter, 220 mais. Agora eu quero subtrair os 30, 30 menos. Então vejam aí que eu tenho R$ 300 na memória. Bom, eu tenho que cobrar os 10% do garçom. Muito bem. Então agora soma-se ao nosso total inicial. Então eu tenho R$ 330. Bom, agora eu quero fazer a divisão por 5 pessoas. 330 dividido por 5 é igual a R$ 66. Vejam aí que nós fizemos a operação de adição, subtração, fizemos também um percentual, uso de percentual, e também fizemos a divisão para fazer o rateio per capita. Então, com isso, nós chegamos aí ao nosso cálculo de R$ 66 por participante. Muito bem, vamos para uma outra situação do cotidiano. Imagine que você tenha recebido o seu salário e deseja fazer aí o seu registro, o seu orçamento doméstico, para verificar do seu salário o quanto sobrará depois que você pagar um conjunto de dados. Temos aí um salário de R$ 5.000, um pagamento de água e luz no valor de 72, gás no valor de 20, um aluguel no valor de 500, um supermercado no valor de 300. Ah, e uma boa notícia, esse mês você recebeu uma bonificação, uma PLR da sua empresa de R$ 460. Vamos desenvolver isso aqui na nossa calculadora e lembre-se, sempre o primeiro número, quando ele é registrado, ele deve ser inserido 5.000 e Enter. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sempre que você começar uma equação, não se esqueça de limpar a memória ou a pilha X, ou seja, comece sempre com clear x, CLX. Assim você não corre o risco de trazer alguns registros que estavam armazenados na nossa memória. Mas vamos lá, na prática, limpei a máquina, memória, 5.000, Enter. Você verá 5.000 aí na sua memória X, 72 menos, 20 menos, 500 menos, 300 menos 4.108, 460 mais 4.568. Então, o seu saldo de caixa, ou seja, o que sobrará do seu salário bruto, será 4.568. Que bom se isso fosse sempre dessa maneira. Às vezes não. Vamos aqui para uma situação também do cotidiano, onde nós utilizaremos a função de porcentagem e também vamos fazer a alteração do número de casas decimais aí no nosso visor. Então vamos lá, nessa situação, um comerciante vendeu um produto por R$ 245,85 e deseja saber quanto pagará de ICMS. Lembrando que toda operação de venda comercial nós temos que recolher um tributo chamado ICMS. Considerando que a alíquota seja de 18%, qual o valor do referido tributo? Então vamos lá,
Novamente, não se esqueçam de, antes de começar a sua operação, limpe a memória da máquina para não correr o risco de você carregar a somatória de alguma equação anterior. Então vamos lá, CLX, limpei a memória, 245,85, Enter, 18 percentual, o resultado R$ 44,25. Bom, eu quero aumentar o número de casas decimais, F4, eu tenho 4 casas decimais. F5, eu tenho 5 casas decimais. F2, ele retorna as casas decimais mais utilizadas, que são 2 casas decimais. Posso também diminuir para 1 casa decimal, F1. Tudo bem. F0, ele arredondou, não tem nenhuma casa decimal. Vamos voltar para a função 2 casas decimais e temos aí então o resultado da operação, R$ 44,25. Vocês perceberam ali que ao realizar esse cálculo, eu tenho a possibilidade de aumentar o número de casas decimais, até para saber que não deu redondo 44,25, mas eu tenho ali uma fração de resultado. Vale lembrar uma informação bem importante. Segundo a ABNT, de acordo com a norma técnica 5891 de 2014, sempre que houver um arredondamento decimal, quando o resultado que estiver após o número que será arredondado for inferior a 5, ele arredondará para baixo. Se ele for superior a 5, ele arredondará para cima. Nesse caso, vocês viram que o que eu tenho de fração é 253. Então, é 3 depois do 25 centavos. Então, nesse caso, como é inferior a 50, a 0,5, ele faz o arredondamento para baixo e me traz o resultado de 44,25. Agora vamos ver uma operação bem cotidiana no qual você precisa somar, primeiro calcular vários percentuais aplicados sobre uma base de cálculo e depois fazer a somatória desses números. Então, nós vamos usar a operação percentual e também a função somatória, que é o sigma mais, sigma menos. É uma função bem interessante que te poupará alguns movimentos a mais de cálculo. Vamos lá, vendo aí para a nossa tabela. Vamos ver aí, vamos imaginar que seja uma venda de R$ 500, que eu vou pagar uma contribuição, uma comissão de 20%. Então, ao fazer 500 vezes 20%, você encontrará R$ 100. Eu tenho um valor total, uma base de cálculo de 300, sobre a qual eu aplicaria o percentual de 15%. Depois você verá que essa equação dá 45, mas eu vou mostrar na calculadora também. Já tenho também um valor de 100, cujo percentual de incidência é de 8,75, ou seja, R$ 8,75. Esses daqui são os valores positivos, que se eu somar R$ 100 mais R$ 45 mais 8,75, eu chegarei a uma somatória positiva de R$ 153,75. Mas vamos imaginar agora que eu preciso descontar, eu tive um valor negativo de 1.000 e eu preciso descontar 45,3% desses R$ 1.000. Veja que aí é um valor negativo. R$ 1.000 vezes 45,3, eu tenho negativo 453. Nesse caso, ao fazer os 453 pelos 153,75, a minha soma dará R$ 299,25 negativo. Bom, como é que a gente pode utilizar isso aí na nossa calculadora HP12C? Nós utilizaremos a função somatória, que é representado pelo símbolo sigma na nossa calculadora. Antes de começar, não se esqueça sempre de apagar os registros da memória. E agora, não só o registro da memória X, você precisa apagar também o registro da memória somatória, que é aquela tecla em dourado, laranja, que está lá junto com a tecla SST, teclinha branca. Vamos lá, vamos demonstrar isso. Então, vamos lá, CLX, limpa também o da somatória, muito bem. Pode limpar o financeiro também e o de registros. Vamos lá, R$ 500, Enter, 20%, lá na tecla percentual. Agora vá aqui em soma positiva. Muito bem. R$ 300 vezes 15%,
Muito bem. Novamente, vamos lá na tecla soma positivo. E ele trouxe, então, para a segunda memória. R$100, Enter. 8,75% percentual. Muito bem. Vamos armazenar na memória, memória 3. Pois bem, agora eu dou RCL Recall e ele trouxe essa minha somatória, 153,75. Vamos para a última, 1000 vezes 45,3%. Só com um pequeno detalhe, esse daqui é negativo. Então, eu uso somatória, o G para poder ir para a função azul, e eu faço o somatória negativo. Com isso, eu tenho R$ 299,25. Vejam que a facilidade que essa função nos traz é eu não precisar repetir os cálculos para poder fazer a soma. Eu já tenho armazenado na minha memória todos os valores que serão somados e subtraídos. Faça aí na sua calculadora para você praticar. Vamos agora fazer algumas operações com a memória da HP12C. Vale lembrar que a HP12C tem 20 memórias disponíveis para que você possa realizar todos os seus cálculos. Muito bem, para que eu possa fazer o uso dessas memórias, você sempre utilizará a tecla STO, de Storage, e a tecla RCL, que você tem aí na calculadora. Nesse caso, vejam aí, a tecla STO, que significa Storage, do inglês Storage, armazenagem. Então, quando você clica, você determina em qual memória você vai guardar esses números. Então, Storage 1, memória 1. Storage 2, memória 2. STO 3, STO 4, STO 5. E aí, então, onde estará armazenado os números dos seus cálculos, certo? Bom, agora eu estou fazendo uso da minha memória e eu quero chamar as memórias que eu armazenei. Então, para isso, eu uso a tecla RCL, que significa Recall. Então, se eu der um RCL1, ele vai trazer para o meu visor a memória 1. RCL2, ele trará a memória 2. RCL3, ele trará a memória 3. Outro detalhe importante, se você quiser apagar todas as memórias que foram registradas, basta você clicar em F e aí clicar também na tecla Reg. Por quê? Veja lá o CLX, que é o ClearX, a função laranjinha, douradinha aí é o Reg. Então você clica F, Reg, e ele apaga todos os registradores que você tem ali nas suas memórias. Para treinarmos o uso das memórias, vamos aplicar aqui um exemplo razoavelmente simples para quem é da área contábil, da área de custos. Vejam uma questão onde a empresa tem algumas despesas, uma totalizando no valor de R$ 500, outra totalizando R$ 300 e outra totalizando R$ 200. Ela deseja fazer o rateio dessas despesas para cada um dos centros de custo das áreas de negócio. Então, por exemplo, a contabilidade vai pagar 40% desse valor. O RH vai pagar 10%. A área de vendas vai pagar 50%. Esse foi o critério de rateio estabelecido pela empresa. Bom, como nós podemos usar a memória, né, o storage da nossa calculadora para facilitar aí essa nossa operação de cálculo? Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar quais serão as memórias onde eu guardarei os valores e percentuais que estão ali. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é armazenar os percentuais nas 3 primeiras memórias, ou seja, 40% no Storage 1, memória 1, os 10% do RH estará na memória 2, Storage 2, os 50% da área de vendas estará na memória 3, Storage 3. Pois bem, além dos percentuais, eu também vou armazenar os valores que serão aplicados sobre esses percentuais, ou, contrário, né, os percentuais que serão aplicados sobre esses valores. Mas vamos lá. Vamos armazenar os R$ 500 na Storage 4, memória 4, os R$ 300 na Storage 5, memória 5, os R$ 200 no Storage 6, memória 6.
Pois bem, então operaremos com 6 memórias, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nós precisamos relembrar, depois, durante o cálculo, onde estão armazenados esses números para facilitar a minha operação. Mas o principal, vamos iniciar e fazer isso na prática ali na nossa calculadora. E aqui, vale lembrar aquilo que eu disse sempre, nunca se esqueça de limpar as armazenagens que você tem na calculadora. Certo? Use a tecla CLX para limpar o que está lá na sua tela, na sua memória, mas aqui nesse caso, especialmente, você precisa limpar aí a tecla REG, ou seja, o FREG, que é aquele laranjinha que você tem aí na sua calculadora, aquele laranjinha ou dourado, certo? Mas vamos lá. Então, vejam aqui, limpei o registro, estou limpando inclusive a parte financeira, a parte de registros, e vamos armazenar. Primeiro os 40% serão armazenados na memória 1, storage 1. Os 10% do RH, memória 2, storage 2. Os 50% da área de vendas, no storage 3. Para ter certeza, RCL1, 40, RCL2, 10, RCL3. Viu que já está lá. Vamos aos valores. R$500, storage 4. R$300, storage 5, R$200, storage 6. Muito bem. Testando RCL4, RCL5, RCL6. Limpa aí e vamos fazer o primeiro cálculo. Primeiro, vamos chamar os R$500, RCL4, Enter. Chamo lá o RCL1, 40%, e aí temos R$200. Novamente, vamos lá, RCL4, para trazer os R$500, Enter, RCL2, para aplicar os 10%, R$50. Novamente, RCL4, trouxe os R$500, Enter, RCL3, 50%, resultado R$250. Muito bem. Vamos agora chamar a memória 5, RCL5, os nossos R$300, Enter. RCL1, os 40%, 120. RCL5, Enter. RCL2, percentual, R$30. RCL5, Enter. RCL3. Muito bem, R$150. Agora vamos para a última linha, RCL6, Enter. RCL1, 40%, R$80. RCL6, Enter. RCL2, 10%, R$20. RCL200, desculpa, RCR6, 200, Enter. Aplicando ali o RCL3, 50%, R$100. Limpamos tudo agora e vamos fazer a somatória das áreas de negócio do centro de custo. Então, eu quero saber quanto que a contabilidade tem que pagar. R$200, Enter. 120 mais 80 mais. Pois bem, a contabilidade pagará R$400. R$50, Enter. R$30 mais, R$20 mais, então o RH pagará R$100. Muito bem, vamos agora à área de vendas, 250, Enter, 150 mais, R$100 mais. Muito bem, R$500. Temos então que a área contábil vai pagar R$400, a área de recursos humanos R$100 e a área de vendas R$500. Dessa forma, utilizamos as memórias da calculadora e isso encurtou alguns procedimentos de cálculo. Esse é um bom algoritmo para você utilizar quando tiver que fazer vários cálculos de percentual e utilizando ali a sua memória. Ele serve para outros tipos de cálculo também. Nesse caso,
Sempre a parte mais importante, aqui eu exagerei com 6 memórias, mas você vai ter que sempre lembrar em qual memória, em qual storage você deixou aqueles números. Muito bem. Nesta aula nós fizemos algumas funções e operações básicas da calculadora para que você já vá se familiarizando com ela. É lógico que a matemática financeira envolve cálculos muito mais complexos do que esse, mas por enquanto nós estamos no aquecimento, para que você se ambiente e se acostume com o uso da sua calculadora. Minha sugestão é que novamente você faça todos esses exercícios que nós fizemos, essa demonstração, para que você já fique preparado para as próximas aulas que serão um pouco mais aprofundadas. Até lá!